aqui na Fundação, na Casa Provida. Nós vamos procurar hoje começar pontualmente para a gente conseguir cumprir o nosso horário. Já pedindo desculpa a vocês que ontem nós empolgamos aqui, atrasamos, né? Acabou avançando 50 minutos da programação. Então, agradecemos a tolerância de vocês, mas a gente sabe que tem gente que tem ônibus, que tem que deslocar, né? Que não dá para extrapolar tanto tempo assim. Mas a gente vai ajustando a máquina, né? À medida que a gente vai caminhando. E conforme nós programamos ontem, né, aquela nossa divisão dos temas, hoje nós vamos começar falando um pouco de humanismo e de direito constitucional, porque nós vamos falar da assistência social como direito. Nós vimos ontem que a tradição da assistência social vem lá dos movimentos filosóficos, religiosos, né? Nós falamos aqui da Santa Casa de Misericórdia, que fez muito e faz muito esse trabalho, mas vocês sabem de quando que é a nossa Santa Casa daqui de Barbacena? 1852. É moleza? Quer dizer, é uma instituição do Império ainda, né? Só que agora, há mais ou menos 100 anos, nós tivemos a regulamentação, né, dessa profissão, e nós temos também a atuação da assistência social, não mais como caridade, mas sim como um direito do cidadão com orçamento público. Inclusive, hoje nós vamos falar rapidamente do orçamento aqui de Barbacena para assistência social no exercício anterior, porque o de agora ainda não foi publicado, o de 25. Então, fica aí um spoiler e uma curiosidade. Será quanto que o município de Barbacena tem para investir em assistência social? Quantos % do orçamento público? Então, me cobrem que a resposta fica ao final. Joia? Bom, então, se estamos falando de humanismo, eu queria evocar aqui o ensinamento do Maslow. O Maslow, na década de 40, em 1943, ele criou didaticamente, ele criou uma pirâmide para explicar as necessidades humanas. Porque vocês viram ontem que todo o processo começa com as pessoas, é direcionado às pessoas e termina com as pessoas. Não tem sociedade sem pessoas. Não tem assistência social sem pessoas. Então, se nós somos humanos, nós temos que ter a sensibilidade de entender quais são as necessidades humanas. Então, o Maslow, ele fez essa pirâmide aí, olha, e dividiu em necessidades primárias, secundárias, terciárias, e vamos sintetizá-las aqui. Olha só, a primeira necessidade, é aquela base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas. Então, olha só, quando a gente está falando de fisiologia, nós estamos falando de sobrevivência. Quem poderia me dar um exemplo de necessidade fisiológica? Comer. Será que nós vamos encontrar no serviço social famílias com vulnerabilidade alimentar? Então, olha só, segurança alimentar faz parte da assistência social? Olha como que essa ciência é toda multidisciplinar, né? Não tem como separar a assistência social de outras áreas do conhecimento humano. Então, necessidade fisiológica é uma necessidade primária humana, e nós lidamos diretamente com isso, né? Dentro da rede, isso vai estar muito ligado ao trabalho do CRAS, do CREAS, né? Onde essas famílias vão buscar recursos para sobrevivência. Tudo bem, então, fisiológicos? Poderiam me dar outros exemplos? Educação, está na base da pirâmide? Você consegue sobreviver fisiologicamente sem educação? Saneamento básico, saúde, higiene, sono. Então vamos lá. O Maslow, quando organizou isso, ele diz lá, necessidade fisiológica é aquilo que o humano precisa para viver, para sobreviver, para existir. Tá bom? Então, olha, satisfez a necessidade, comeu, dormiu, teve ali condição de respirar, né? Ele está atendendo necessidades fisiológicas. Mas aí, olha que interessante. Atendeu a primeira necessidade, logo vem a segunda.
O processo é assim, né? Nunca ninguém está satisfeito completamente, não é isso? O dia que achar alguém completamente satisfeito em todas as esferas, essa pessoa já partiu daqui, né? Porque todos nós estamos em permanente construção. Aí o Maslow diz, olha, tem as necessidades relacionadas à segurança. Segurança pessoal, segurança familiar. Nós precisamos de ter um ambiente seguro para viver. Então, olha só, segurança respinga na assistência social. Se você vai para uma comunidade violenta, onde os direitos de segurança não são garantidos pelo Estado, então tem que ter um link lá com a polícia, né? Polícia militar, polícia civil, né? Para que haja segurança naquele meio social. Então, às vezes, a gente tem que ter interlocução com a segurança pública. Aí depois vem aí as sociais. São as amizades, os relacionamentos. Nenhum de nós é uma ilha. Existe uma lei de sociedade. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Uns precisam dos outros. Será que isso é verdade? Olha, eu vou fazer uma enquete aqui com vocês. Vamos ver se essa lei de sociedade existe. Quem aqui se alimentou hoje? Todo mundo, né? Quem que produziu o seu próprio alimento? Plantou? Não? Olha. Quem que está vestido? Quem que produziu a sua vestimenta? Quem que usou energia elétrica? Quem produziu a energia elétrica e fez ela chegar aqui? Percebe? Se nós não somos autossuficientes, alguém fez isso por nós. Alguém plantou, alguém colheu, alguém cozinhou, alguém colheu, teceu, alguém produziu a energia, fez chegar aqui. Então, isso é uma lei de sociedade. Então, o humano, ele tem que atender também às suas necessidades de viver em sociedade. Será que existe conflito na convivência entre os humanos? Conflito de vizinhança? Né? Olha só, né, o pessoal aqui da área do direito, né, que estuda direito de vizinhança, por exemplo. Né? Alguém aqui vive em condomínio? Já teve um problema lá no seu condomínio? Né? Então, nós vamos verificar que tudo isso está relacionado também a essa pirâmide das necessidades humanas. E aí, a régua vai subindo. E aí o Maslow coloca a estima, autoestima. Realização pessoal. Eu sei que tem aqui diversos estudantes de serviço social. Quando você se formar no serviço social e você se habilitar como profissional da assistência social, você vai estar autorrealizado? Cumpriu uma etapa da sua vida? Cumpriu alguma coisa que você queria? Atingiu um objetivo? Isso é autorrealização. Quando você vai ali e ajuda uma família que está em vulnerabilidade, você fica feliz quando ajudou aquela família a sair daquela condição? Isso é autorrealização? Poxa, se a gente é útil, se a gente faz o que ama, aquilo dá para a gente uma autorrealização, uma autoestima. E aí nós vamos chegando lá no topo da pirâmide, olha só, onde nós vamos ter aqueles princípios mais elevados. E quem tem alguma crença, quem tem alguma religiosidade, vai encontrar lá no topo da pirâmide o seu contato com o divino, com Deus, com o espiritual, com uma força maior. E quem não acredita em nada, a gente respeita, mas ainda assim, quando essa pessoa chega lá nos píncaros, né, da pirâmide das necessidades humanas, é porque essa pessoa atendeu todas as necessidades anteriores. Então, olha só, a pirâmide do Maslow ajuda nós a entendermos, à luz do humanismo, a necessidade de cada pessoa? Todo mundo já conhecia? Então, para quem não conhece, né, ou não conheceu, tem aí mais um fundamento. E depois nós vamos partilhar no grupo esses slides para vocês arquivarem. Né? E aí, agora vem um reforço, né? Esse pessoal da pedagogia, da didática, é assim, fala, depois repete para reforçar. Tá bom? Então, agora é o teste. Vamos ver se vocês vão passar. Quem passar no teste vai ganhar o certificado no final, tá bom? Então, vamos lá. Para o Maslow, necessidade fisiológica é? Pode colar se quiser.
Perfeito. Então tá aí, olha. Sobrevivência. Comida, água, abrigo, sono e outras necessidades biológicas. Sociais ou de pertencimento. Quem fala? Verdade. E olha que coisa interessante, ele coloca nessas necessidades o amor. Alguém aqui ama alguém? Alguém aqui é amado por alguém? Isso é importante para você? É importante para todos nós? A nossa vida sem amor faz sentido? Estima? Todo mundo quer ser valorizado? E eu não estou falando de ego, né, gente, de vaidade. Mas de ser valorizado por aquilo que é, por aquilo que faz, né? Sim. Ser enxergado, percebido. E aí está a autorrealização, que seria o pico, né? Autodesenvolvimento, crescimento pessoal, realização de metas, aspirações pessoais, profissionais. E o processo educativo está em todas as fases, né? Porque se você for olhar, se a pessoa é bem educada, ela vai conseguir atender às suas necessidades. Então, a educação é meio que um guarda-chuva para quase tudo, né? Tudo bem até aí? Então tá bom. Então vamos falar de direito constitucional. Eu disse para vocês ontem que nós temos um livrinho pouco respeitado, né? Que é a Constituição Federal. E ela fala de assistência social em 2 artigos. Então vocês não vão ficar cansados, né? 2 só. 2 é um número pequeno, né? Eu até marquei aqui, ó. 203 e 204 da assistência social. Quem que pode ler para nós aqui o caput desse artigo? Só para a gente trabalhar um conceito, uma definição. Temos um voluntário? Para ter uma outra voz? Ah, temos aqui. Minha coleguinha do direito. Me ajuda. É o 203 caput. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de constituição, a seguridade social, atende por objetivo proteção à família, à sanidade, à infância, à adolescência e à velhice, voltada às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de suas obrigações comunitárias, a garantia de um salário mínimo de direito mensal, a pessoa portadora de deficiência e autores que comprovem não possuem meios, prover a própria manutenção ou de tê-los providas de sua família, como será a lei. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extremo pobreza. Acho que não gravou, né? Eu vou te pedir para repetir, sabe por quê? Nós estamos gravando ali e o microfone não pegou. Você não quer vir aqui, não? O pessoal te vê e você vê o povo aqui, ó. O pessoal do direito não tem vergonha, não, sabe? O pessoal do direito. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, que tem por objetivo a proteção à família, maternidade, à infância, à adolescência, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprova não possuir meio de prover a própria manutenção ou de ter o provido de sua família, conforme dispuser a lei. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situações de pobreza ou de extremo pobreza. Tá bem, sim, obrigado.
Então vamos lá. O direito é uma ciência que muita gente acha que é muito chata, né? Ficar lendo a lei, ficar entendendo a lei, mas nós precisamos dela, ali é a base. Tudo que nós falamos de assistência social tem que estar dentro desse artigo 203 e do artigo 204, senão é inconstitucional e, em tese, nós não podemos realizar, né, enquanto política pública, enquanto recurso público. Mas nós vamos procurar traduzir isso aqui rapidamente nesses poucos minutos que nós temos. O direito constitucional diz que nós temos gerações ou dimensões de direitos, e já são hoje 5 dimensões diferentes. Será que a assistência social está incluída em quais dessas dimensões? Esse artigo 203 que foi lido, seria ele um direito de primeira geração, de primeira dimensão? Segundo, de terceiro, de quarto, de quinto? Então vamos ver aqui quais são eles. O de primeira geração são os chamados direitos individuais. Eles estão muito relacionados, por exemplo, à liberdade de ir, de vir, a liberdade de opinião, a liberdade de culto, a liberdade de crença, a liberdade de autoafirmação, a liberdade de você ser quem você quer ser, quem você é. Isso é um direito de primeira geração. Ninguém pode te tirar esse direito. Fato ou fake? Hoje no Brasil se discute muito a questão da liberdade de expressão, né? Até onde que é liberdade de expressão, até onde não é. Mas aí é outro curso, não é isso? Hoje, então, é só para dar uma pinceladinha. Direito de primeira geração é um direito onde existe uma característica negativa do Estado, ou seja, o Estado não pode te suprimir, retirar o seu direito. E aí eu estou dando um exemplo só. Direito à liberdade. O Estado não pode tirar de você a sua liberdade. Exceto naqueles casos em que você, por exemplo, cometeu um crime. Aí tudo bem, né? Se você cometer um crime, pode ser apenado e uma das penas é restritiva de liberdade. Outro direito de primeira geração, direito à vida. Se você não tiver o direito à vida, adianta você ter outro direito? Ele até vem antes da liberdade, se a gente olhar nesse sentido, né? Não adianta você ter a liberdade se o Estado tirar a sua vida, ou se alguém tirar a sua vida, você não tem direito nenhum. Né? E aí, vamos lá. Então, primeira geração são esses direitos fundamentais da existência do indivíduo. E a assistência social? Estaria em qual dimensão, em qual geração do direito constitucional? Na segunda, olha só, são os direitos sociais, prestacionais, onde o Estado, ao contrário, ele tem que agir positivamente, ele tem que intervir. Então, se tem ali uma família em vulnerabilidade social, tem um orçamento público para tirar a família daquela situação de vulnerabilidade. É um direito, então, de segunda geração. E depois, só para ilustrar, nós temos os direitos coletivos e difusos da terceira dimensão, seria, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos relacionados à ciência e à tecnologia de quarta geração e, finalmente, os direitos relacionados à segurança global e à paz, que seriam direitos de quinta geração. Bom, no tempo que a gente tem não dá para aprofundar muito, mas é só para situar. Assistência social é um direito fundamental, garantido pela Constituição, de segunda geração, onde o Estado, então, tem o poder-dever de garantir a assistência social aos cidadãos com algum tipo de vulnerabilidade. Tudo bem até aí? Perfeito. O texto já foi lido, né? Nós temos os dois textos, vamos pular, e vamos logo para uma dicotomia, uma dualidade. Quando o Estado diz que vai garantir os direitos de segunda geração, ele está garantindo o chamado mínimo existencial, ou seja, aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. E aí eu trouxe um conceito de mínimo existencial que está no artigo 7º da Constituição. Alguém pode ler para nós? Para a gente mudar a voz? Vamos. Não, vamos com o microfone. Porque a voz é alta, né? Vamos lá. Mínimo existencial. É o necessário para atender necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservam o poder aquisitivo. Artigo 7, 4 da CRDF de 1988. Muito bem, muito obrigado. Então, olha só, a Constituição garante o mínimo existencial. E esse conceito aí, sabe de qual instituto que é? É do salário mínimo. Não dá, não? Então, olha só, gente. O conceito de mínimo existencial, ele está em diversos lugares da legislação, mas está no conceito de salário mínimo. A gente sabe que não dá, né? O Diese fez a conta para garantir isso tudo aí de uma família de 4 pessoas, com dignidade, talvez algo em torno de R$5.000 hoje. E aí nós ficamos pensando, né? Como que um pai de família, uma mãe de família, consegue sobreviver com um salário mínimo, atendendo todas as necessidades do mínimo existencial? E eu digo que o arrimo de família, e a cada dia que passa o número de mulheres, arrimo de família aumenta cada vez mais, e na assistência social a gente vê muito isso, né? As famílias sendo lideradas e providas pelas mulheres. Imagina como que essas pessoas têm sabedoria econômica, de multiplicação dos seus recursos. Ontem o professor Ângelo falava assim que uma comprinha no mercado fica em R$700, né? E é verdade. Agora eu fico pensando, professor, e aquela família que tem que, além da alimentação, tem que pagar o aluguel da moradia, tem que suprir o material escolar, às vezes, que a escola não oferece. Tem que cuidar da saúde, que às vezes o SUS não consegue entregar tudo, né? Eu sou um defensor do SUS, né, gente? Falava isso com o professor Ângelo. É o único país do mundo que tem um sistema único de saúde. É o único país do mundo que tem um sistema único de assistência social. É perfeito? Não, não é. Tem fragilidade? Tem. Mas, por exemplo, se você for para os Estados Unidos e se você não tiver um convênio de saúde e adoecer, está enrolado. Porque não tem porta aberta igual tem no Brasil. Aqui, ou bem ou mal, a porta é aberta para todo mundo, né? Olha lá, lazer. O salário mínimo tem que dar para o lazer. Tem que dar para o vestuário, para a higiene, para o transporte, tem que pagar a previdência, e aí eu queria fazer um destaque. Vocês já pararam para pensar que aproximadamente 20% de tudo que é pago para a mão de obra assalariada e para os profissionais liberais autônomos vai para o sistema de previdência social? Por exemplo, quem aí é CLT? Tem alguém CLT aqui? Vínculo de emprego, de trabalho? Então, o seu empregador paga 12%, você paga 8%. Para onde vai? Para a Previdência Social. Não é só para a sua aposentadoria, é também para manter, por exemplo, os benefícios da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma das ferramentas que a gente trabalha aqui. Não é isso? Tem alguém aqui que é autônomo, profissional liberal? E que declara imposto de renda? Pois é. Mas olha só, quando a gente ganha, já recebe com desconto da Previdência. Se você é liberal, autônomo e paga 20%, o que você paga vai lá para a Previdência. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Tem recurso. E nós, como operadores do sistema de assistência social, nós temos que ajudar a fiscalizar a aplicação dos recursos que existem. Bom, mas aí, vamos lá. O Estado dá conta de tudo também? Mas ali, a Constituição está falando que tem que dar conta. Não dá, né? Então, tem um contraponto. O contraponto do mínimo existencial é a reserva do possível. Alguém já ouviu falar isso? A reserva do possível? Vou usar um exemplo aqui do SUS, que talvez vocês já ouviram falar. Lá no SUS o pessoal fala assim: a saúde não tem preço, mas a saúde tem custo. Quanto que custa o procedimento? Você vai fazer uma cirurgia.
Para a pessoa que está recebendo a cirurgia, para ela não tem preço, ela recuperar a saúde dela. Mas para o Estado, o SUS dá aquela cirurgia para ela, tem um custo do hospital, do médico, da anestesia, não é isso? E aí, então, no direito, nós temos um sistema de freios e contrapesos. Já viram que lá no direito o símbolo é uma balança? Você tem que pesar os dois lados da balança? Os romanos diziam assim, para fazer justiça, você tem 2 ouvidos e 2 olhos. E uma boca só. 2 ouvidos para ouvir os 2 lados. 2 olhos para enxergar os 2 lados. E uma boca para dar uma sentença justa. E aí, o contrapeso do mínimo existencial é a reserva do possível. Ou seja, qual é o orçamento do Estado possível para atender essa demanda, no nosso caso, de assistência social. Então, essa matéria precisa de ser vista no passo a passo. Tudo bem até aqui? Eu prometo que hoje eu vou cumprir o prazo. E agora, cumprindo o prazo, eu vou passar as palavras para o professor Ângelo, que vai falar para nós sobre alguns aspectos dessa redução, na medida do possível, dos impactos sociais. Né? Fique à vontade. Já. Depois eu volto, se for necessário. É porque eu estou tentando cumprir o horário, sabe, professor? Eu empolgo aqui, eu já consegui falar 8 slides, só faltam 32. Essa questão do milho, eu percebo que as famílias lá dentro, existe uma estratégia de muitas pessoas, quer dizer, o número de filhos, às vezes, na classe mais pobre, é uma estratégia de sobrevivência. Porque se tem 3, 4 ganhando salário mínimo naquela casa, já são 4 salários mínimos. Então eu percebo que é uma estratégia e que hoje está encontrando assim, uma certa dificuldade, porque caminha lado a lado a ideia do planejamento familiar, não é verdade? Né? A mulher poder ter quantos filhos ela quiser na hora que ela quiser. Mas, de certa forma, a gente vê, por exemplo, você pega a imigração na Europa, muçulmana, você fala que daqui a 50 anos não tem mais francês, só tem muçulmano. Porque as pessoas de alta renda têm cada vez menos filhos. E as outras pessoas têm cada vez mais filhos. Então, isso vai ser uma questão geográfica, populacional, demográfica, que a gente também tem que estar pensando. Né? Quando eu falei ontem aqui que as mulheres, às vezes, têm uma infertilidade social, decidem não ter filhos, não por razões de biologia, de coisa, mas porque não entendem o mundo onde elas vão colocar o filho. Né? Eu acho que é uma forma de colaborar também, você está criando uma sociedade mais segura, até para você ter os seus filhos se você quiser. Eu defendo o direito de ter se você quiser, né? Quer dizer, nenhum tipo de imposição. Então, entrando propriamente aqui no meu assunto, o Luciano pediu para eu abordar a questão da redução de danos. A redução de danos é uma política que construiu estratégias bem específicas, nasceu na Europa no ano de 1980. Ela só veio nascer no Brasil em 89. A prefeita de Santos, Thelma, inaugurou o primeiro projeto de redução de danos lá em Santos. A base dessa redução de danos se referia primariamente à drogadição. Quer dizer, eu pensava na redução de dano enquanto, por que uma pessoa que injeta droga, que cheira cocaína, tem que adoecer com AIDS, com hepatite C e com hepatite B? Não é que eu vou não abordar todos esses problemas, mas eu abordo esse dano maior com foco nos danos secundários. Então, o que é a redução de dano? Se eu for pensar e falar como sujeito para ele deixar de beber, para ele deixar de cheirar cocaína, para ele deixar de fumar a maconha dele, é um processo psicologicamente e socialmente muito mais complexo do que eu dizer, eu vou providenciar uma vacina, né? Eu vou providenciar um panfleto para ensinar você o que você deve fazer para não pegar hepatite B, para não pegar hepatite C, para não pegar o HIV, porque a gente sabe que nessa população de drogas, a incidência dessas doenças é muito alta. E quando você tem um dano gerado por outro dano, você vai construindo, então, a ideia da medicina que tem preço, olhando para um futuro negro. Por quê? Se eu não tenho diagnóstico hoje da hepatite C, dessa população que está exposta, eu vou ter no ano de 2050 uma incidência tão alta de câncer de fígado que o sistema de saúde não vai dar conta de pagar o tratamento dessas pessoas. A AIDS também é uma doença muito cara.
do ponto de vista governamental, uma política que dura para sempre. Depois os pacientes ágeis não têm alta. Eles vão entrar no sistema e vão ficar ali. Então eu preciso pensar no dinheiro que eu vou gastar nisso para entender que vale a pena investir dinheiro na redução de danos, né? Então, por exemplo, é uma estratégia às vezes mal compreendida, porque às vezes a situação social, religiosa, parece que, por exemplo, eu atendo uma pessoa que cheira cocaína. E ela normalmente, não sei se você sabe, mas na hora de cheirar cocaína, tem um canudinho que fica rodando em todo o grupinho que está cheirando. Às vezes esse canudinho é uma nota que enrola, vai enfiando aquela nota de dinheiro, né? Então, se eu não posso, naquele momento, dizer, olha, você vai procurar um Narcóticos Anônimos, você vai procurar um CAP, você vai procurar um lugar que possa te ajudar a longo prazo a vencer essa doença da droga-adição. Mas eu vou te ensinar agora a usar um canudinho individual, que não é um dinheiro, que você carrega no bolso para você não pegar a hepatite C. A gente sabe que a hepatite C, no canudinho, ela passa, porque o canudinho entra em contato com a mucosa e às vezes gotinhas de sangue, que às vezes o usuário não sabe disso. É uma coisa que a gente também às vezes tem que informar. O vírus é uma coisa muito pequena da ideia de que você pode ter 1 milhão de partículas de um vírus da hepatite C numa tampinha de caneta ali em cima. Então, às vezes, o sangue não está visível no canudinho, mas o vírus está ali, tá certo? Então, num primeiro momento, a redução de danos seria o quê? Não use o canudinho. Depois a gente vai ver a questão da droga. E isso, às vezes, é mal compreendido, porque, por exemplo, em Santos, tinha muitos usuários de droga injetável. E ela criou um programa de comprar seringas limpas para fornecer para o usuário, entregava a seringa que ele usava e recebia a seringa limpa de volta. Tá? Uma estratégia extremamente boa para evitar hepatite, HIV e sífilis por transmissão venosa. Tá certo? Eu lembro que o primeiro grupo de HIV que eu atendi para a vacina foram 9 meninos e meninas que compartilhavam seringas logo de cara. Todos 9, muito jovens, todos morreram de AIDS. E eles guardavam a seringa, para vocês terem uma ideia como que redução de danos faz parte de campanha. Tinha um bar ali na Praça do Rosário, que a seringa que eles usavam era guardada dentro de um jornal, debaixo da pia do banheiro, né? Então todo mundo estava ali naquela faixa, estava afim de tomar, ia lá no bar, tirava a seringa do jornal e aplicava a seringa que todo mundo usava. Quer dizer, isso não pode dar certo. Ainda que não tivesse hepatite B, C e HIV ali, você tem uma vulnerabilidade de abrir o meio interno quando você fura, no sentido de você permitir a entrada de bactérias no ambiente, estimula o sistema imune excessivamente e isso vai também trazendo um prejuízo à sua resposta imunitária. Isso em relação às drogas. Em Santos, de primeira monta, e essa estratégia foi frustrada. A sociedade não entendia o que eu estou fazendo. Eu estou estimulando o uso de drogas, né? Se eu estou falando, eu tenho que falar, não usa cocaína, né? Eu não vou falar, quando você for cheirar, use o canudinho individual, não é verdade? Se você for injetar, pega a seringa aqui comigo, e ela vinha bonitinha no estojinho, sabe? Ensinava a descartar. Era uma seringa que já existe hoje, que você fecha assim, para prender a agulha dela. Então, realmente, assim, era uma estratégia muito bem pensada. Fracassou num primeiro momento, porque houve uma intervenção. Vocês terem uma ideia, por exemplo, uma outra estratégia de redução de dano. Eu posso normatizar a sexualidade alheia. Eu posso criar norma para esse comportamento. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Foram feitas tentativas de abstinência, né? A Igreja Católica, olha, como é que você vai evitar a infecção sexualmente transmissível? Você não transa antes de casar. Escolhe a sua parceira ou seu parceiro, fica com ele até morrer. Aí o programa de infecção sexualmente não tinha finalidade. E isso é uma visão romantizada e que não funciona na prática. O próprio Papa Bento XVI, eu não sei se você lembra, que uma estratégia de redução de danos em relação ao comportamento da sexualidade, que é uma necessidade fisiológica, que está ali na base do sono, de tudo quanto é lugar, né? Até não foi falado aqui, é você distribuir a camisinha gratuitamente. Vocês se lembram que o Papa Bento XVI veio a público condenar, dizendo que eu pegando a camisinha, que eu estou estimulando a população a transar, e não é isso. É porque eu entendo que eu não posso romantizar. As pessoas vão transar, vão se expor. Eu não posso romantizar a ideia de que um jovem vai esperar 18, 19 anos para começar a sua vida sexual. Então a redução de danos me manda onde? Para a escola. Fazer uma educação afetivo-sexual na escola. Montar um panfleto, trabalhar oficinas com dinâmica com esses jovens, para eles entenderem esse processo dinâmico e aprenderem a se proteger, tá certo? Então a gente tem hoje o CAPS-AD, que é uma redução de danos, é uma estratégia de redução de danos. Por quê?
Quando chega lá, primariamente a gente vai entender, você me modera aí, logo chegou. Primariamente, a estratégia é baseada no respeito ao cidadão, ao respeito à minha decisão. Eu sei que você pode criminalizar o uso, o porte de drogas à vontade, mas a gente sabe que o encarceramento, isso já está comprovado, o encarceramento excessivo, e o Brasil faz isso, né? As nossas cadeias estão ficando cheias de gente. Você chega lá, 50% de mulheres vão falar por causa do tráfico. E às vezes não é tráfico, é uma quantidade de maconha mínima que foi pego e a pessoa está lá. Se você parar para pensar, do ponto de vista do prejuízo, o encarceramento vai trazer um prejuízo social, psicológico e familiar muito maior do que o próprio uso da droga. É onde que você pensa na estratégia, então, de redução de danos. Por exemplo, a pessoa de efeito descriminalizar o uso das drogas. Polêmica, né? A gente não vai trabalhar isso sem polêmica. Você vai ter a visão, não, se descriminalizar, o que vai acontecer? Todo mundo vai fumar maconha, todo mundo vai cheirar cocaína, né? Os nossos adolescentes, que é uma época muito vulnerável, então tudo tem que ser muito bem pensado. Eu não posso simplesmente, no impulso, dizer, descriminalizar é uma estratégia de redução de danos, tá certo? Por exemplo, quando se trata da gravidez da adolescência. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos 2 anos, 25% dos partos em Barbacena foram em meninas com menos de 18 anos de idade. Isso é um dano? É, porque uma menina não tem corporalidade biológica para, às vezes, ter uma gravidez aos 13 anos, ela não tem um pai responsável, esse neném vai nascer na casa da avó, e essa mãe, né, que já faz tudo aquilo ali para prover, vai ter 1 neto, 2 netos, 3 netos, dentro daquela casa, e a gente sabe que isso é uma verdade. Então, uma redução de danos é o quê? Métodos contraceptivos, né? Fornecer esse método, explicar como que funciona, e fornecer todos, porque a mulher tem que ter direito de escolher. Ela pode escolher o DIU, ela pode escolher a pílula, o anticoncepcional não injetável, então, é um dever do Estado, no sentido assim, constitucional, nessa área, fornecer todos esses insumos para poder a mulher ou o rapaz escolher a estratégia que ela quer. Né? Então eu estou pensando nisso. Uma outra redução de danos que foi maravilhosa, porque na verdade o que acontece? Quando a epidemia de HIV começou, foi uma verdadeira sangria. Nós tivemos, assim, da noite para o dia, 60 milhões de pessoas no mundo contaminadas pelo HIV. As mortes ocorriam igual no Covid, assim, né? A rodo. Ao longo do caminho dessa cultura de abordar a prevenção dessa doença, surgiu a prevenção de danos. A primeira foi distribuição gratuita de camisinha. Mas a camisinha é o seguinte, como o sujeito tem muita vergonha de chegar no serviço e pegar a camisinha, qual foi a estratégia que a gente fez? Dispensação livre. Igual tem um dispenser, as camisinhas ficam lá, o cara chega lá, pega as quantas quiser. Apesar da gente ver aquele cara que pega e fica olhando assim, para ver se tem alguém vendo que ele está pegando. Às vezes fala, pode pegar, é isso aí, é bom que você está fazendo prevenção, espero que esteja usando, né? E aí, para melhorar essa estratégia, o governo começou a dar o lubrificante íntimo, tá? Porque a gente sabia que a camisinha, ela poderia, por exemplo, estourar por falta de lubrificante íntimo. Então o Estado começou a dar um chassezinho, né, de lubrificante. Então você levava a camisinha e já lubrificava, né? E a gente tinha que ensinar isso. Então, na verdade, assim, não adianta o cara lá pegar e não saber como que usa aquilo, né? Então a gente, às vezes, tinha lá a psicóloga que trabalhava a questão de como usar a camisinha, como colocar, como usar o lubrificante. Se a gente ficar com purismo demais, essas estratégias foram, né? Eu tive, por exemplo, uma psicóloga que ela era de uma igreja, depois de um certo tempo ela teve que pedir para sair do serviço, eu não sabia disso, ela tinha maior dificuldade de abordar essas estratégias com a população que ela atendia, em função dos princípios religiosos que a gente respeita, entendeu? Mas a gente tem que vencer isso. Se você está num tipo de serviço, num tipo de estratégia, não adianta, como eu falei. Quando eu falei que essa redução de danos começou na Europa, inclusive ontem a gente citou, estava vendo que na Suíça existe um albergue para o alcoólatra que está na situação de rua, onde ele tem o álcool gerenciado dentro do albergue. Como eles entenderam que ele estar no albergue era vantagem para ele comer, tomar banho, e eu tenho alguma estratégia de prevenção do alcoolismo, de tratamento, o próprio albergue dava uma taça de vinho na hora que ele entrava. Isso existe, tá? E se houvesse necessidade de mais uma taça, dava de novo. Tá? E no café da manhã dava de novo.
Tá? Então, é uma oferta gerenciada do álcool para que você possa conquistar. A gente estava até falando ontem da questão da gestante, que a gestante não vai no grupo das gestantes para ouvir o médico falar sobre o aleitamento materno, sobre o trabalho de parto, embora isso seja fundamentalmente o objetivo dessa estratégia. Se você não der o enxovalzinho, ela não vai, não é verdade? Então, a população está acostumada com esse tipo de negociação. E vamos dizer, a redução de danos passa também por esse tipo de dinâmica de negociação, tá certo? Eu vou te dar alguma coisa e você vai me dar o que em troca, tá certo? Recentemente a gente começou a distribuir a PrEP, porque quando a camisinha caiu no lugar comum, o que a gente observou? O número de HIV não diminuía, gente. Esse ano em Barbacena a gente fez 30 diagnósticos de HIV, o ano de 24, teve anos de 65 casos novos. E a gente que está, às vezes a pessoa que está lá fora, ela não imagina o que está ocorrendo. Por exemplo, quando eu falo de sífilis, mas existe isso ainda? Não, só existe 1 milhão de casos por ano, né? Esse é o número que a estatística da gente mostra. Então não adianta, se eu vou criar uma estratégia de redução de dano, a primeira coisa é eu ter coragem de encarar a realidade. É desse jeito. Não dá para romantizar, né? Então, na questão do HIV, como a camisinha estava fracassando, tanto na negociação, e a gente começou a perceber que a existência de um tratamento eficaz, olha como é que é o viés da dinâmica. Se eu tenho um remédio que trata aquela infecção, para que eu vou me preocupar mais com ela, ainda mais que a transmissão é sexual? Eu começo a relaxar, porque eu conheço uma pessoa que é meu vizinho, que já tem 30 anos que faz tratamento doutorante, está ótimo de saúde, né? Então quer dizer que já tem um tratamento muito eficaz. Só que às vezes, quando ela adquire o HIV nessa linha de raciocínio, ela vai ter o impacto do diagnóstico que ela não imaginava que ela teria. A ideia de que o vizinho vai saber como é que vai ser se essa notícia se espalhar. Então, num primeiro momento, ali no atendimento, a gente já faz uma redução dos danos, contando para ela que existe uma rede de apoio. E ela vai procurar essa rede que vai ajudar a reduzir o dano desse diagnóstico, que são os amigos, é a família, aquela coisa toda. Em primeiro lugar, a equipe de saúde. Aí surgiu a PEP, ou seja, a camisinha não funcionou, a gente começou a observar que a busca pela camisinha nos postos começou a cair. Então, o que a gente falou, nós temos que mudar a estratégia. Então, veio a PEP, que é um remédio que você toma, nada funcionou, você teve uma relação, a camisinha estourou, não usou, você vai ao serviço de saúde, a Santa Casa, pega um vidrinho de comprimido, toma ele por 28 dias, e aquilo reduz em 90% a chance da transmissão do HIV. Né? O que eu estou fazendo aí? Eu estou gastando dinheiro com esse remédio? Estou. Mas eu tenho que pensar que para cada real que eu gasto aqui, eu estou economizando 10 reais com o sujeito que infectou e vai ficar meu paciente o resto da vida. Então, a gente tem que entender, financeiramente isso compensa. A PEP deixou de funcionar também, porque a coisa foi assim, né? Primeiro a camisinha, depois foi a PEP. Aí, como não reduziu, veio a PrEP. Se a pessoa buscou a PEP 4 vezes, ou seja, cada vez que ela vai buscar o remédio, ela passa pelo médico, ela passa pelo psicólogo, ela passa por uma orientação, e aí ela foi esse mês, daqui a 2 meses ela foi lá de novo, quer dizer, que tudo que eu falei, eu estou provido, sai pelo outro. Tá fazendo, né? Ela deveria sair dali empoderada, melhorada, com entendimento, né? O que ela vai fazer para não ficar tomando esse remédio? Aí veio a PrEP, que é um remédio que o cara toma todo dia, tá? A pessoa pega 4 vezes de cada vez, quer dizer, ela vai ao serviço a cada 4 meses e vai tomando aquele comprimidinho todo dia, igual se fosse uma pílula, tá certo? E aquilo evita realmente a transmissão do HIV. Isso é uma estratégia de redução de dano no mundo inteiro. Houve uma redução realmente muito significativa nas infecções, tá certo? E barateou o serviço, porque a doença é crônica e vai ficar muito cara. Então, tudo que eu puder fazer para diminuir isso, eu tenho que fazer, tá? A PrEP está disponível em Barbacena. Eu acho que, aproveitando aqui o momento, né? A gente está falando de redução da... Divulguem, tá? Divulguem. É para a mulher casada que diz, por exemplo, você entrou no seu quarto, o seu marido fez assim com o computador, você não viu o que ele está fazendo? Pensa na PrEP. Vai lá, buscar uma estratégia. Conversa com ele, procura ver o que ele estava escondendo, né? Mas já tem que pensar, gente, será que eu tenho que me cuidar? Que a PrEP, como eu falei, como toda redução de dano, eu respeito a sua cidadania, tá entendendo? Se você quer fumar maconha, fume. Se você quer cheirar cocaína, cheire. Eu não tenho direito. Eu posso criminalizar, né?
como a lei criminaliza. Se você for pego, você corre o risco para a cadeia pagar alguma coisa, né? Mas o respeito à cidadania não tem jeito. Porque normalmente esse uso faz parte da vida privada do sujeito e a gente tem direito a essa privacidade. Então eu preciso, de alguma forma, ter uma visão desse espaço privado para eu entrar lá e evitar que uma pessoa adoeça, que uma pessoa tenha uma overdose, que uma pessoa pegue uma dessas infecções, tá certo? Então, normalmente essa estratégia ela conta muito com a capacidade que a gente tem de entender, então, essas realidades. E a gente tem hoje quase 300 pessoas usando PrEP aqui em Barbacena. Tá? Por exemplo, profissional do sexo, né? Que hoje a gente não pode mais falar PG nem profissional do sexo, é job. Tá? Qual é o seu job? É uma questão de como é que se fala, politicamente correto, né? Então, para vocês já ficarem sabendo, né? Então, a gente tem protegido assim, muitas travestis, muitos profissionais, jobs, né? Pessoas que fazem o job, com essa estratégia. Tipo assim, se eu puder amanhã tirar essa pessoa dessa vida, que bom, né? Mas a sociedade, o que você acha que tira uma pessoa dessa vida? Qual é a estratégia social, jurídica que pode tirar uma pessoa dessa vida? Eu acredito na força do trabalho. Isso, exatamente. Um outro trabalho, um outro job. Uma outra perspectiva de ganhar dinheiro. Né? Um outro job, né? Outro job. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, que é uma transexual, uma gracinha de pessoa, super competente. O serviço dela, ela entende tudo daquele negócio lá, você está entendendo? E ela, quando eu estava escolhendo uma pessoa para vir fazer a parte de laboratório do serviço, eu fiquei sabendo da existência dela e trouxe para cá. Falei, olha, isso é para você entender que uma transexual, que uma travesti pode definitivamente trabalhar em outra coisa, né? Tá? Ganhe o seu dinheiro, tenha a sua dignidade, né? E olha as companhias que você anda também, que a gente tem que às vezes olhar isso, né? Diga-me com quem andas, né? Que as companhias influenciam, né? Eu acho que até a gente abordar a questão de como a pessoa anda é também uma redução. Hoje que ela está hoje, trabalhando há 10 anos, ganhando o salário dela, né? Uma coisa super positiva. Mas se você vê travesti trabalhando no hospital de enfermeira, não vê. Você vê no banco, você vê dando aula. Então, será que nós não precisamos, então, realmente mudar toda uma perspectiva? Né? É o direito fundamental de primeira dimensão. De primeira dimensão. A pessoa tem a liberdade de ser o que ela é. Isso é o que você falou aqui. E aqui na assistência social, nós não podemos discriminar. Não pode. Aquela pessoa que chega, ela tem que ser acolhida do jeito que ela é. Do jeito que ela é. E a redução de danos é exatamente caminhar nesse sentido. Por exemplo, se um homem que se julga mulher, que fala que ele é mulher, sentou na sala de espera, isso eu tive que batalhar. Ele chama José Roberto, vamos dizer assim, né? Mas o nome dela é Luciana, né? Então fica muito constrangedor para a Luciana alguém chegar e falar José Roberto. Não tem José Roberto, né? Chama Luciana, gente, né? Inclusive, ser registrado. Inclusive, hoje eles registram, muda a identidade e tudo, mas vai enfiar isso na cabeça de algumas pessoas. É onde que eu falo o caderninho e aquela desconstrução que às vezes o próprio médico tem que fazer, porque eu entendo às vezes a dificuldade, né? Nunca lidou com aquilo, por exemplo. Hoje a quantidade de travestis e transexual é grande, eu tenho que montar um programa de saúde de próstata para essa mulher. Porque, biologicamente, ela é homem. Nunca vai deixar de ser, não é verdade? Né? Eu atendi recentemente um homem trans que estava namorando com uma mulher trans. Entendeu? Né? Então, essa mulher trans, ela entra no programa de redução de danos da próstata. E o homem trans no cuidado do câncer de colo de útero. Né? É difícil de entender, é dificílimo. Tá? Eu tenho saudade daquela simplicidade do passado, que era GLS. Quem não é gay, é lésbica, é simpatizante, é hétero, né? Só que a gente viu aí, né? Que eles inventaram essa turma do TODES, né? Inventaram toda uma sigla que a gente não entende. E para vocês terem uma ideia, quem é psicólogo aqui? Tem psicólogo aqui? Você? Eu recebi, te mostro a foto, o Conselho Mineiro de Psicologia mandou um livro que chegou lá, pelo correio, escrito assim, Estratégia de Redução de Danos e Abordagem para Psicólogos, Psicólogas e Psicólogues, na capa do livro. Eu falei, não leio esse livro. Ainda bem que você não leu. Que isso, Ainda bem que você não leu, não faz
Faz sentido, não é verdade? Falo, gente, eu não posso entender como que um conselho de psicologia embarca nisso, né? É uma estratégia que não faz sentido nenhum, né? Ou você até alterar uma língua, que eu tenho que ser todos, né? Eu não posso ser todo. Então, na verdade, a gente sabe que a gente luta também com uma questão... Você estava falando da estima, e eu estava pensando aqui como que as redes sociais deturparam a estima, não é verdade? Você fala, eu ser estimado pelo que eu sou, pelo meu trabalho. O que a rede social está buscando? Estima para quê? Pelo vazio? É um lugar tão cheio de nada, né? E as pessoas, em busca dos seus cliques, dos seus seguidores, o mundo virou isso. Eu vi um menino que rejeitou conviver com a mãe não tinha seguidores. Isso! A minha mãe não vale nada, a minha mãe não é popular, ninguém gosta dela porque ela tem seguidor. Gente, mas isso agora é um termômetro para a relação de mãe com filho, né? Agora a neta vai acabar com os fios. Então agora a vida... Você viu? Os fios vão acabar. Aliás, o governo federal já está estrelando com isso, né? Porque toda mentira que você quiser pegar lá, vai correr muda, né? Então, gente, olha, para finalizar, é dizer que a gente tem que ter realmente nesse mundo uma visão crítica, cirúrgica daquilo que a gente vê, né? Daquilo que o seu filho está vendo, do que o celular está mostrando, do que está passando no Instagram. Às vezes a pessoa chega assim, aí eu estou tomando todos esses complementos aqui que falam que faz bem para a saúde, né? Aí vem uma caixa cheia de complementos. Mas qual é a fonte dessa ciência? Instagram. Gente, quanto que Instagram é fonte de remédio, né? Olha a quantidade de charlatão, né, no Instagram, cura de diabetes. Todo dia tem um diferente, eu fico impressionado, né? Às vezes a minha mãe é diabética, eu vou no médico e falo assim, você não vai curar a minha mãe, não? Porque todo dia tem uma cura nova da diabetes lá no Instagram. Então a gente tem que também lutar um pouco contra. Eu falo porque o celular hoje é uma ferramenta que foi idealizada para isso mesmo. Cada um tem o seu na sua mão, né? Então, quando vocês forem fazer abordagens sociais, considerar o celular fonte de quê? Se eu vou pensar em redução de danos, eu tenho que pensar também o que está indo nas redes, né? Para eu ter qualquer tipo de abordagem, campanhas, nos bairros, né? Aproveitar, eu acho que a gente tem que aproveitar. Ó, aqui é para tratar de necessidade básica, é comida que eu estou pensando em dar aqui, é a questão da segurança. Vamos introduzir um assunto da modernidade para colocar esse povo para pensar um pouco, não é verdade? Aquela menina que foi atropelada lá perto da minha casa estava vendo o celular. Agora você imagina que ponto que chega, né? Ela andando na rua, lógico que a bicicleta estava vindo no sentido contrário, mas ela não olhou para lado nenhum, ela entrou na frente da bicicleta. Eu acho que a gente está assim, os fisioterapeutas estão adorando o celular, sabe por quê? E o pescoço está ficando assim, né? Aí todo mundo é caveira com dor no pescoço, com entorse da coluna, né? Então, gente, a gente tem que se inserir na modernidade, né? Tá? E realmente, assim, não sei exatamente nessa questão, Luciano, como é que vai ser durante aí a abordagem dessa proposta, onde vai entrar essa redução e como ela vai ser. Mas eu acho que tem muita coisa já acontecendo para ser divulgada, tá? É uma questão da pessoa saber, essa estratégia está lá, eu preciso dela, onde que eu vou buscar, tá? Viu? Quer complementar alguma coisa? Bom, nós agradecemos o senhor. De ação social. E eu coloquei, né, a Marli, assistente social, pediu para eu falar sobre boas práticas, e eu coloquei com um enfoque específico no que a Casa Provida se propõe, né, Luciano? Que seria o acolhimento das gestantes. E então eu coloquei todas as boas práticas voltadas para esse sentido. Mas lembrando que essas boas práticas, elas englobam todas as outras questões de assistência social. Cada assunto tem as suas boas práticas e os seus caminhos a percorrer, certo? Então, vamos lá. A assistência social desempenha um papel importante na abordagem de questões relacionadas ao aborto, promovendo boas práticas que visam apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade e oferecer alternativas ao aborto. Então, eu vou voltar aqui muito para o caso que a gente recebeu, do caso clínico que a Marli ontem falou com a gente, da moça que foi apresentada para a gente através de um grupo de WhatsApp. Então, eu vou colocar muito nesse sentido.
tá? Então vamos lá. São exemplos de boas práticas e o que a gente deve envolver. Oferecer atendimento psicossocial para mulheres grávidas, respeitando suas escolhas e ajudando-as a lidar com medos, dúvidas ou pressões externas. Promover grupos de apoio para gestantes em situação de risco social, com acompanhamento contínuo. E é esse trabalho que a gente se propõe aqui nessa casa a fazer. Orientação e informação. Desenvolver campanhas educativas sobre saúde sexual. Aí já vem tudo que foi falado aqui, a gente pode pensar que tem que ser feito, que a gente vai fazer em conjunto, que a gente precisa de cada um de vocês, que toda ajuda é bem-vinda e que é um grupo que tem que se unir e tem que colocar as mãos à obra para poder fazer funcionar. Então, incluindo métodos contraceptivos para prevenir gestações não planejadas. Esclarecer os direitos das gestantes e os recursos disponíveis, como auxílio financeiro, saúde pública e programas sociais. Isso tudo aqui também está dentro do que a gente tem se proposto. Vamos lá. Fortalecimento de políticas públicas. Facilitar o acesso a programas de transferência de renda e benefícios sociais que ajudem a garantir segurança financeira para as gestantes. Articular parcerias entre o sistema de saúde, educação e assistência social para criar uma rede de proteção à gestante e ao bebê. E aqui eu paro um pouquinho, porque como eu trabalho na Santa Casa, como a gente lá, junto com a Marli, junto com o Luciano, que também está lá ajudando agora, né, Luciano? Como a gente percebe a importância dessa rede, a importância dessa articulação, a diferença que faz para as mães, para as meninas novinhas, porque lá a realidade, na verdade, a gente vê de tudo. Tem mães de 13 anos, 12 anos. Então, assim, que precisam, que a gente tem que estar ali para dar esse apoio e que, junto com todo esse trabalho, vai fazer uma diferença muito grande, não só na vida da mãe, não só na vida do bebê, mas na vida geral da nossa comunidade. Vamos lá. Programa da Saúde Integral. Garantir acompanhamento pré-natal de qualidade e acesso fácil a consultas médicas e exames necessários. Disponibilizar programas de cuidado pós-parto e orientação sobre cuidados com bebê. Isso já acontece? Acontece. Mas pode melhorar? Pode melhorar muito, muito. E é para isso que a gente está aqui, né? Vocês criaram uma interface com a atenção primária? A prefeitura? Está sendo criado, né, Luciano? E é tudo muito novo. Na verdade, foi tudo acontecendo assim de uma forma muito espontânea, mas que fluiu muito bem, porque eu acho que é uma coisa que tinha que acontecer. Sabe quando a coisa certa, na hora certa, e vai fluindo? E tem crescido e tem dado certo. No ano passado nós tivemos várias ações. Teve ação na praça, teve ação na Santa Casa, teve movimento aqui com pessoas de diversas profissões. Então, assim, está crescendo e eu acho que, assim, o passo inicial foi dado. Inclusive a escola de paz, que você falou, né? A escola de paz, sim. E a gente precisa muito, pode vir ficar com a gente também. Vamos lá. Sensibilização da sociedade, promover debates e eventos que incentivem a empatia e a compreensão das dificuldades enfrentadas pelas gestantes em situações de vulnerabilidade. Combater o estigma em torno de gestações não planejadas e incentivar atitudes de acolhimento. Prevenção de violência contra a mulher, atuar no combate à violência doméstica e de gênero, que muitas vezes está relacionada a gestações indesejadas.
Disponibilizar canais de denúncia e suporte para mulheres em situação de violência. Aqui a gente já tem os telefones, né, Luciano? Para que as mães, principalmente aqui no caso, as gestantes que estão passando por alguma dificuldade emocional, financeira, que elas possam ver esse lugar aqui como uma casa para elas, né? Uma casa pró-vida, uma casa que acolha e que dê todo o suporte necessário. Essas práticas devem ser realizadas com respeito à autonomia das mulheres, promovendo alternativas que reduzam vulnerabilidades e ampliem as opções disponíveis para que elas tomem decisões informadas e seguras. Então, assim, não é que ela vai ser induzida ou que a gente vai forçar alguma coisa. É importante que a pessoa, que essa mãe, ela tenha consciência de todo o processo que está acontecendo, para que ela tenha na atitude dela a segurança e o fortalecimento de estar fazendo a coisa certa, sem sofrimento, sem traumas, para que ela possa prosseguir feliz, né, durante a vida. E aí eu vou falar um pouquinho de ações concretas, que é o que a gente tem feito, o que a gente tem vivido, e eu vou voltar no caso da menina, da CB, né, que a Marli ontem falou. E aí eu fiz esse passo a passo para a gente poder estar acompanhando. No caso, identificação de caso, eu vou pegar uma colinha aqui, que é a paciente citada pela Marli, que recebemos através de pedido de ajuda via WhatsApp, que já foi direcionada para profissional responsável, no caso assistente social, que agiu da seguinte forma: triagem. Marli, pode me interromper qualquer momento que você quiser falar. Ó, Patrícia, teve isso também, tá? Triagem inicial para identificar as necessidades e dificuldades da mãe, emocionais, sociais e financeiras. Essa menina estava ela tem trabalho, mas ela estava com a vida toda desestruturada. E aí, providenciar no momento seguindo a pirâmide de Maslow, que o Luciano falou, nós começamos nesse sentido, né, Marli? Ela foi no hospital, a Marli fez a triagem, nós fizemos. O que ela precisava a princípio, o que a gente podia ajudar, e assim foi caminhando todo o processo. E ela está com a gente aqui na casa. 22. Não, 21 anos. O pai abandonou no dia. Ela aquele dia mostrou pra gente ele com um copo de bebida na mão, né? A mãe colocou para fora de casa e queria forçar. Ela não queria abortar. A mãe dela queria que ela abortasse, certo, Marli? E então ela passou por essa triagem e também passou ela está com acompanhamento psicológico, né? A Aline, que até do grupo, está acompanhando. E assim, a gente tem contato com ela muito por mensagem, ela sei que vamos com ela muito bem. Pode falar. Quer contar? Conta a história, a história é bonita. Gente, eu conheci, jovem, sou devota de Nossa Senhora da Graça, e há 25 anos eu passei por uma situação de um acordo, um problema gravíssimo,
Ele nasceu com um falocele gigante, uma época abdominal, e eu alcancei a graça da cura dele. Todas as vezes, no dia 27 de novembro, eu procurei lá na igreja, faço novena, e no dia 27 eu fui agradecer, porque hoje ele está com 25 anos, ele formou, já está empregado, é um menino de ouro, inteligente, é um filho que Deus mandou realmente para mim. E ela chegou e sentou exatamente do meu lado. E aquilo ela chorava, e eu fiquei incomodada com aquilo. E eu senti, eu faço parte do grupo de oração, que o Espírito Santo tinha movido em mim. Minha filha falou: mãe, você tem boca de sacola. O que você tinha que perguntar para você ficar desse jeito? E aí eu perguntei, porque eu estou chorando, eu tenho certeza que o que você veio buscar aqui, você vai encontrar. Ela falou: estou com muito medo, hoje eu não choro muito mais não, porque da escolha que eu fiz, aí eu pensei logo, eu fiz aborto. Ela falou: não, eu não fiz o aborto, mas eu estou sozinha. Aí eu segurei na mão dela e falei: você não está mais. Só que eu não tinha noção do que vinha atrás, porque eu sou uma dona de casa, exame, eu não tinha noção. Então, quando veio para mim, eu comecei a ligar, conheço muita gente, graças a Deus, eu tenho ótimas amizades, boas amigas. Eu comecei a passar o WhatsApp para todo mundo e pedir o que eu fazia. No primeiro momento, veio na minha cabeça enxoval do bebê. Mas depois, eu conversando com outras pessoas, foca muito no bebê, lógico, mas esquece da mãe. Ela é uma menina, ela tem as mamas enormes. Para vocês terem uma ideia, ela estava com uma cirurgia de redução de mama, que ia sair agora em fevereiro. Ela tem dor nas costas, ela tá, sabe? Então, assim, ela precisa de ajuda. Aí, Inclusive, ela falou até em suicídio, não foi? Sim, a mãe é muito cansada, a família toda, o rapaz lá, o pai do bebê, bloqueia, ela, entendeu? Então ainda vai ter muita coisa aí pela frente. A casa que ela mora é horrível, a casa ela mora sozinha. Ela está sozinha. Tem uma vizinha que ajuda. Então, assim, porque a gente não pode fazer muita coisa, ela tem que ser. Mas, gente, ela não tem uma estrutura. Eu vou fazer o que eu estou fazendo, porque eu penso assim, na lei do retorno. Eu tenho filha, eu posso ter neta, eu vou ter bisneta, eu não sei. Então, assim, muitas pessoas que eu procurei pedir ajuda, todo mundo fala: tá ficando louca, vai ajudar essas meninas malucas? Quem sou eu para tirar a primeira pedra? Eu sou pecadora. Então, a minha primeira ação foi pensar no bebê, mas ela está precisando de ajuda. Agora é ela está sozinha. Ela foi sozinha. Agora você está sozinha. Então, gente, é um caso concreto, né, de tantos outros, só para ilustrar o que nós estamos falando aqui. Quantos casos assim existem, né, para ser tratados? E assim, dando continuidade, né? Primeiro a identificação, depois o encaminhamento, né? Do jeito que foi falado, serviço social, a parte de psicologia, que ela está tendo um atendimento psicológico, a parte de saúde, que ela agora está tendo consulta, fazendo acompanhamento, um pré-natal muito bom, né? Com médicos de qualidade. Então, assim, é uma força que sozinhos não conseguiríamos, né? Planejamento individualizado pela equipe multidisciplinar. Espera aí que eu fui colocando aqui. Esse planejamento individualizado, a gente colocou como ação, elaboração de plano de ação personalizado para atender as necessidades da gestante, incluindo o que foi feito: suporte financeiro, no primeiro momento, para poder quitar as dívidas, porque ela tinha até um plano de saúde
da empresa dela. Ela tem. O problema é que ela gastou. Ela fez muitos consultas pelo médico. É participativo. Então, Ela recebeu 400 reais. Ela foi gastando a Unimed, e quando ela recebeu o salário, ela recebeu 400 reais, e aí ela não tinha nem para alimentação, nem para aluguel e nem para nada, né? Então, passou por esse suporte financeiro, orientação sobre existe também orientação sobre adoção, se aplicável, no caso dela não, porque ela não quer, ela quer o bebê. E que eu estou falando em vários casos e situações diversas. Acesso à habitação temporária, no caso, se ela não tivesse onde morar, ela ia para não tivesse aquele caso interessante, que até tinha um mercado, né? Mas ela tem casa dela, não tem necessidade de ela para casa dela. Então, assim, tem várias possibilidades de ajudar. E o que eu falei ontem é que a gente precisa saber a forma de abordar, o lugar para levar. Porque no grupo, a princípio, era isso mesmo. Vamos fazer um enxoval, vamos fazer uma cesta básica, mas vai muito além disso, né? E implementação, apoio financeiro, habitação, psicologia e saúde. Então, ela está passando pelo psicólogo, né? Sessões regulares de acompanhamento, assistente social, onde a Marli faz o monitoramento, né? Da inclusão em programas sociais e serviços públicos, que talvez ela não soubesse. Voluntários, acompanhamento, que no caso, né, o seu, acompanhamento comunitário, doações e visitas domiciliares, porque essa pessoa precisa de uma ajuda também. Não é só comer, não é só ir ao médico. Ela precisa ser ouvida. Ela não tem família. Ela não tem o namorado dela. Ela não tem a mãe. A mãe colocou para fora. É uma família super complicada. Revisão periódica e monitoramento, que passa também supervisão da equipe multidisciplinar, reavaliação do caso em revisões periódicas para ajustar o plano se necessário. Então, ao longo desse processo, igual agora, quitou as dívidas, não tem mais dívida. Não, eu expliquei para ela, que agora você tem que entender o seu salário. Você não tem mais dívida, você tem gasto em casa, você está recebendo o seu salário, então você tem que ter o seu salário. Vamos aprender. É uma aula de economia. Tem que ver dentro disso. E assim, não está satisfeita com o emprego atual. Então, gente, não é largar e viver só do que um vai doar, o outro vai fazer. Não, vamos ajudar essa menina a encontrar uma nova profissão, para que ela possa se manter, para que ela possa cuidar do filho dela com dignidade. Mas um passo de cada vez, né? Precisa desse acompanhamento. E depois, o encerramento ou encaminhamento adicional. Caso a mãe consiga superar as dificuldades, vamos lá no final da gravidez, o bebê nasceu, está tudo bem, está saudável, ela conseguiu vencer todos esses obstáculos, e aí agora vão pensar, vai trabalhar, vai conseguir um emprego que ela esteja feliz, e aí é vida que segue. Ela vai seguir com autonomia garantida, né? Sabendo que tem um apoio se precisar, para qualquer coisa. Se manter o emprego até ter a licença maternidade. Sim, é isso que Não. É isso que esse trabalho que a Marli está fazendo também. Porque se deixar solto, sai. Porque a cabecinha às vezes está tão perdida que não tem nem força para ir, nem o porquê para poder. Não tem essa visão. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, não tem. E caso ela precise de suporte prolongado
ela vai ter um encaminhamento para outros programas ou instituições parceiras, né? E aí a gente fecha isso. Pode passar. Esse organograma, ele garante que a gestante receba suporte integral, respeitando suas necessidades e autonomia, enquanto promove alternativas viáveis para levar a gestação adiante. Então, assim, é muito gratificante para a gente e, assim, aquece muito o coração a gente saber que alguma coisa está sendo feita. A gente saber que a Casa Provida já está em ação. que tem uma vidinha chegando aí com cuidado, com amor, com carinho. É importante a gente lembrar das gestantes, que a gente não falou no momento. Em parceria com a Provida, nós temos de 2 em 2 meses. A gente tem um curso para gestantes que os pais acompanham, eles fazem escaldapé nas mulheres, fazem fisioterapia, é muito legal. A casa é no sábado, para os pais poderem ir. Fala dos diversos tipos de vias de parto, fala da amamentação, fala dos primeiros cuidados com o bebê. E assim, parece básico, mas não é. É muito importante porque as pessoas não têm realmente essa visão de cuidado, não tem. A gente está encaminhada para o TSE. E a gente está vivendo, gente, um momento assim, no hospital, no mundo, né, que a gente vê a grande inversão de valores, no sentido assim, tem lá o alojamento conjunto na maternidade, né, lá no SUS, e as mães, olha só, parece uma coisa assim, surreal, mas a mãe coloca o bebê na beiradinha da cama dela, enroladinho ali no pacotinho, e coloca o celular para carregar dentro do bercinho para o celular não ter risco de quebrar. E a criança está ali praticamente quase caindo da cama. Então a gente está falando de coisas básicas, mas que precisam ser faladas. A educação básica mesmo, de tudo, desde o princípio, né? Então a gente está falando de um bebezinho, mas daqui a pouco esse bebezinho vai ter 8 anos, 10 anos, 20 anos. Então é um trabalho de formiguinha para um mundo melhor mesmo. Eu sabia que tem que ter um braço, que a gente pensa assim, a gestante não engravidou sozinha, né? Sim. Eu sempre pensei que tem que ter um caminho para trabalhar a paternidade responsável. Eu sei que às vezes o judiciário, quando entra na justiça com teste de DNA, a mãe é protegida. Às vezes queremos Gravídico. Eu acho que podia pensar, não sei, a longo prazo, uma forma também de trabalhar nas escolas, os meninos, né? Essa masculinidade tóxica que às vezes é construída, né? Dentro da família. A própria lei não traz para o pai a responsabilidade. O pai não tem nem consultar se pode abortar ou não. A mãe decide. Isso eu acho que Está dando muito papel do pai, com né? certeza, deixando muito de lado. Daqui a pouco só você vai que mulher tem que ter filho sozinha agora, né? Muitos já têm, né? Porque aí eu saio de casa, né? Mas Vai a quer escolha saber da dela. outra família também. Eu acho que oficinas de machismo. Eu lembro uma vez que eu teve aquele coletivo daquela menina lá aqui, a gente fez uma reunião na escola agrícola sobre o machismo. E aqui surgiu uma ideia, que eu não sei por que foi adiante, de fazer essas oficinas, replicar as oficinas nas escolas, com meninos e meninas, não importa que as meninas participavam, para tratar exatamente disso. Entendeu? A mulher não faz filho sozinha, entendeu? Responsabilizar esse menino, né? Para ele ter um entendimento que a lei nunca vai ficar do lado dele. No caso dela ir da justiça buscar os direitos dela. Né? Então fica aí uma ideia também, para não esquecer desse homem. Incluir esse cara. Né? Oi, Lu. Que pode ser, talvez, um caminho. Eu não sei se você conhece a UTC, a Unidade de Prevenção à Criminalidade. A gente tem uma regional aqui no Passeio. Marli, contigo. Você conhece? Você conhece? Aí já é contigo. É muito interessante. Então, o que ele falou
futuro às vezes no futuro a gente possa chegar nesse alcance. A UPC, a Unidade de Prevenção à Criminalidade, a gente tem uma regional aqui em Barbacena, são poucos no estado, no país, né? E quem coordena aqui é a Letícia Espreito, que é psicóloga, faz um trabalho muito legal. E o objetivo é acompanhar os agressores no caso de agressões às mulheres. Então, a justiça, né, o judiciário, encaminha para eles os homens que foram punidos, estão sendo punidos pela Lei Maria da Penha. Então, eles cometeram agressões às mulheres e eles são encaminhados para o presídio. Lá, eles são acompanhados, eles recebem como pena, muitos deles, eles têm que prestar serviços à comunidade. Então, a gente está para fazer uma parceria na paróquia, né, no plano de mesa, com a UPC, para que essas pessoas vão. Então, lá eles têm pedreiro, bombeiro, várias profissões, então eles vão para prestar esse serviço. Eles são trabalhados com psicólogos, com assistentes sociais, e estão tendo resultados muito interessantes. Muito. Porque muitos desses homens que são agressores vêm de uma cadeia sistêmica de agressividade, de falta de amor, de violência, né? Então, está sendo um trabalho assim, muito interessante. Quem sabe, no futuro, se consiga fazer algo semelhante com esses pais, numa parceria com o judiciário, que esses pais sejam citados e eles tenham que ser encaminhados por algum nome que não seria legal para a gente conseguir. Eu acho que se mexer, acha um jeito de responsabilidade, para que eles tenham uma bênção, né? Possam aproveitar essa questão de acompanhar o cliente. Eu acho que vale. Existe um programa que chama Justiça Restaurativa, que é aproximar o criminoso da vítima e tentar, na medida do possível, viabilizar o vínculo e a ressocialização dessas pessoas. Porque quando a gente fala de violência doméstica, violência do lar, nós temos que lembrar o seguinte: ainda que essa pessoa seja apenada, condenada, ela continua sendo pai, marido, irmão, filho, né? Ou vice-versa, né? Se for mulher, a pessoa que cometeu o crime. Mas geralmente, nos casos de violência doméstica, na maioria das vezes, os violentadores são homens. Mas muitas vezes o crime não se desfaz. Então a gente tem que ter essa habilidade, saber lidar com isso. E nós agradecemos a sua participação, muito bem-vinda, né? Essa informação, e podemos somar o judiciário nesse esforço. O judiciário ele fica muito lá, isolado, né? E ele precisaria participar mais, responsabilizando os pais por essa maternidade. Bom, gente, o nosso horário está em cima. Tá. Eu pedi para você Acelerar, vamos finalizar. E assim, dentro do programa da Casa Provida também, a gente está com um projeto junto com a Faculdade de Medicina para que os meninos que vão fazer estágio, que vão nas escolas e tudo, que eles possam também abordar para falar disso com os meninos e tudo. Eu acho que vai ser muito válido. Você não pode deixar o menino ficar 6 anos na faculdade aqui, sem que ele veja alguma coisa aqui na cidade. Sim, né? sim. Ele precisa deixar lá. E a forma é essa. E é uma forma de crescimento para eles também, de interação com a população em geral, né? E para finalizar, quem aqui é assistente social ou está estudando para assistente social? Tal. E ontem o Luciano falou, ou alguém falou, que antigamente era uma profissão que era vista como só uma forma de caridade, né? Mas eu acredito que mesmo sendo agora uma profissão que como que eu falo? Regulamentada e tudo, quem procura essa profissão, quem se dispõe a fazer esse trabalho, eu acredito que não é por acaso. Eu acredito que tem no coração uma missão maior. E aí eu queria encerrar dizendo todo mundo que está aqui, que a gente tenha isso no coração. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei a vós. Então é isso, gente. O que a gente faz aqui, citando Madre Teresa, é uma gotinha
no oceano. Mas sem essa gotinha, o oceano não seria do tamanho que é. Então, cada um fazendo um pouquinho, cada um saindo da sua casa, se dispondo a estar aqui para poder unir forças, com certeza a gente já está mobilizando para que o mundo seja melhor, né? E para encerrar, só o porquê, né, disso tudo. Aí, a minha família, né, o Cláudio está ali, aí eu fico emocionada, porque é o que a gente quer, né? É um mundo melhor para todo mundo, para a nossa família, para os nossos filhos, porque o mundo precisa disso, precisa de boas ações, tá? Muito obrigada. Nós agradecemos, né, mais uma vez a presença de cada um de vocês. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.